Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou, atendendo a pedidos, falar um pouco a respeito dos principais vícios que um intelectual pode desenvolver. E isso vale tanto para intelectuais que já chegaram, a certas alturas, que já têm estudos mais avançados, quanto também para estudantes, pessoas que estão ingressando nesse modo de vida, nós podemos dizer, e que enxergam as possibilidades que se colocam diante delas, mas que ainda não as alcançaram. Então isso vale tanto para estudantes mesmo que estão começando e para pessoas que já se encontram mais avançadas, por assim dizer, na sua vida de estudos. O primeiro desses vícios que eu preciso abordar e que é o mais universal entre os intelectuais é a soberba. E aqui é importante nós discernirmos uma coisa. Esses vícios, quase todos eles, exceto o último, eles correspondem também a nomes de pecados e nomes de vícios que a igreja sempre elencou como principais inimigos da alma, etc. Mas aqui não se trata de uma análise desses atos como pecados, mas do impacto que essas posturas, que esses vícios têm na vida intelectual e, no fundo, também, claro, na própria alma da pessoa que cai nesses vícios. Mas o primeiro deles é soberba. Bom, todos nós sabemos que já Platão dizia que o intelectual deve ser o governante, que é o rei filósofo. O governante ideal seria um sábio, o homem que busca a sabedoria e que já alcançou certa sabedoria. E muitas pessoas acabam superestimando também as suas capacidades quando ingressam na vida intelectual. Os estudantes, como eu disse já, conseguem vislumbrar um futuro grandioso no mundo dos estudos, seja das ciências, das letras, das artes, da filosofia, e acabam por se envaidecer muito. Esse aí, com certeza, é o vício mais universal que existe entre intelectuais. Praticamente todos caem nisso em algum momento, em certo grau. E, geralmente, o intelectual que superestima as suas capacidades por pura vaidade, ele começa a opinar sobre assuntos que ele não domina e começa a querer mandar nos outros. Começa a se colocar acima das pessoas que não têm os mesmos estudos que ele, confunde aquelas coisas que ele conhece como se ele tivesse incorporado isso na sua alma, em toda a sua vida, como se ele fosse todas as coisas que ele conhecesse, coisa que não é verdade. É verdade que Aristóteles disse que a alma é todas as coisas que ela conhece, mas de certa forma, segundo certo aspecto, não é exatamente isso. Se você não incorpora as virtudes que você conhece, se você não pratica na sua vida nada daquilo que você estudou, você continua sendo o mesmo cretino de sempre. E aos poucos, esses traços de soberba vão estragando mesmo, não só a vida pessoal desse indivíduo, mas também a sua vida intelectual. Começa a ser realmente prejudicada. Todas as grandes ideologias nasceram de intelectuais soberbos. O que está enlouquecendo o mundo atualmente, todos os projetos de poder insanos que tomaram o mundo e causaram tanta destruição ao longo dos 2 últimos séculos e meio, foram gestados no gabinete de filósofos, de intelectuais, de alguns de teólogos. Então, assim, os maiores produtores de porcarias que existem no mundo não são os criminosos, não são os políticos corruptos, não são os traficantes de droga, os assassinos, são os intelectuais. São os indivíduos mais perigosos que existem no mundo. Então, um intelectual que vive a sua vida de estudos de forma soberba, ele é um perigo para a sociedade. E ele acaba também caindo numa espiral autodestrutiva que funciona da seguinte forma: quando você começa a
se tornar cada vez mais pedante e falar sobre assuntos que você não entende, esperando que a sua autoridade, né, e aquilo que você consegue imaginar que você vai saber no futuro, né, você começa a imaginar qual a sabedoria que você vai conquistar e atua no mundo como se você já estivesse, você vai estar sempre atuando acima da sua capacidade. Então isso aos poucos vai minando a sua própria autoconfiança e vai te tornando um indivíduo fraco. E quando alguém aparece com algum conhecimento mais sólido, você se torna invejoso, né? E aí isso nos leva a outros dois vícios, né, que acompanham muitos intelectuais. O segundo é a assídia, né? Gente, a vida intelectual, a vida de estudos é uma coisa muito séria. Ela requer uma capacidade de sacrifício. A pessoa precisa aprender. Isso aí, em todas as instâncias da vida, isso pode ajudar até na vida espiritual do indivíduo, né? Aprender a suportar certas dificuldades, aprender a suportar certas dores, né, para alcançar coisas que ultrapassam aquilo, né, que estão acima. Quando você consegue enxergar um bem superior que vale o sacrifício de certos prazeres momentâneos, você está se preparando, na verdade, para levar uma vida espiritual, né? Então isso pode, no plano intelectual, também produzir excelentes frutos, né? E quem não está disposto a perder horas de sono, quem não está disposto a perder até parcialmente a sua saúde, quem não está disposto a perder amizades, a perder tempo de vida, né, para alcançar a sabedoria, como diz o próprio livro do Eclesiástico, né, o indivíduo que o escreveu, na verdade foi o neto dele, né, que anotou os conselhos de sabedoria de Jesus ben Sirac, né, também chamado de Sirácida, o livro. Ele fala muito sobre isso, né, que aquele que quer buscar sabedoria, ele incomoda os sábios, ele vai lá e bate na porta da casa dele de manhã para encher a paciência dele, ele consulta os livros, ele consulta o livro da natureza, ele estuda sem cessar, né, até o fim da sua vida. Se você não está disposto a sacrificar muita coisa por isso, sacrificar o seu dinheiro comprando livros, né, sacrificar a simpatia de certas pessoas, né, parecer esquisito, deslocado socialmente, sei lá, em certas pessoas o estudo produz isso. Mas você tem que estar disposto a fazer esse sacrifício, né? Tem gente que quer ser intelectual, quer estudar pela internet, né, em canais de Instagram, vendo vídeo no YouTube, fazendo cursinho. Essas coisas podem ser muito boas para dar um passo inicial, para orientar vocês. Se vocês assistem uma boa aula que te dá indicações bibliográficas, que te dá uma orientação, isso é ótimo. Mas isso não substitui o estudo, pelo contrário, né? E o que acaba existindo atualmente é toda uma geração de pessoas que não entendem o valor do sacrifício, né? De pessoas preguiçosas mesmo, que têm uma vontade fraca, né? E não vão chegar a altura nenhuma, né? E aí é óbvio, vão mais uma vez, né? Já que conseguiram vislumbrar sua vocação intelectual, mas não conseguem realizá-la, vão atuar como se tivessem realizado, né? Como se a tivessem realizado. E vão se tornar cada vez mais pedantes, cada vez assumindo compromissos que não são capazes de manter, né? E vão começar a falar besteira por aí, né? E aí depois que a besteira cria um compromisso prático para você, depois que você começa a depender financeiramente das besteiras que você fala, isso vira um problema muito sério. E infelizmente eu conheço vários casos assim. Então, a assídia. Terceiro vício que o intelectual pode ter é inveja, né? E aí, gente, infelizmente eu tenho que falar que intelectual é um bicho invejoso, viu? A quantidade de pessoas assim que eu já conheci é muito grande. As invejas, quanto mais alto é o motivo da inveja, né? O mais elevado é o objeto da inveja, pior vai ser, né? A inveja espiritual é a pior que existe, né? É aquela que já beira o pecado contra o Espírito Santo. Mas a inveja intelectual também é muito grave. Você invejar uma pessoa porque ela tem mais dinheiro que você, porque ela é mais bonita que você, são invejas vulgares, né? Que afetam sim a alma do invejoso
e infelizmente acabam afetando a vida do invejado também, não a corroem tanto e a pessoa pode mais facilmente sair disso. Mas o invejoso intelectual é um indivíduo perigosíssimo, e ele tem uma arma, né? É a língua dele e a pena dele. Ele pode escrever coisas horríveis, ele pode destruir reputações, ele pode lançar mão de fofocas, de detrações horríveis, né? E desde que existe classe intelectual no mundo, isso sempre foi assim, né? O mundo intelectual, em qualquer meio, gente, no meio católico, no meio conservador, direitista, nos meios politicamente engajados, aí, esquerdistas também, todos os intelectuais costumam formar uma espécie de ninho de víboras. Isso é muito comum, tá? Mais do que vocês pensam. Já tive também o desprazer de conhecer alguns desses ninhos da minha vida, alguns desses meios em que as pessoas vivem de fazer fofoca umas das outras, né? E são invejas realmente horríveis. A combinação dessas duas coisas, né, da assídia e da inveja, ela é muito ilustrada por um conto que eu já falei com vocês num vídeo mais antigo, mas que vale a pena retornar aqui, que é o retrato, né, de Gogol, que narra a história de um pintor que era jovem, né, e muito talentoso, mas que tinha muitas dificuldades financeiras, era muito pobre, e estudava e praticava a sua vocação, o seu talento, né, em meio a mil dificuldades, e um dia ele recebe um presente, ele compra, né, um quadro que ele não sabe que é amaldiçoado, né, e atrás desse quadro ele acha um saquinho com dinheiro, com várias moedas de ouro, e ele usa esse dinheiro para comprar consciências e arrumar favores e tal, e acaba conseguindo se tornar um crítico de arte consagrado, né? E ele passa a ditar, né, a moda na pintura, ele abandona as suas pinturas mais ousadas, mais originais, e passa a fazer coisas mais comerciais para ganhar dinheiro. Então, aos poucos, ele vai se corrompendo, né, e se deixando levar pelo ganho comercial que uma arte inferior pode dar a ele. E chega um momento, né, em que ele deixa, né, de praticar o seu talento, em que ele cai numa espécie de assídia, e que já entrando na velhice, quando é um homem de meia idade já, ele vai a uma exposição como crítico e ele enxerga a pintura de um amigo seu de juventude, que também como ele era muito pobre, mas em meio a todas as dificuldades, em meio à pobreza, continuou desenvolvendo o seu talento e produziu grandes frutos. E ele enlouquece, ele não consegue suportar o fato de que uma pessoa realizou aquilo que ele deveria ter realizado, mas não conseguiu. E aí ele enlouquece de inveja, né? E tem um destino muito triste, né? Ele passa a comprar obras de arte muito boas, né, de boa qualidade, e quando ele chega em casa com essas obras, ele as destrói, né? Só de ódio daquela beleza que ele não consegue mais produzir, que ele não consegue mais alcançar. Eu já vi muitas pessoas assim, muitas pessoas que odeiam quando veem alguém talentoso, quando veem alguém que começa a se destacar, né? E já saem as notinhas, já saem as denúncias. Isso no meio católico é o quê? É denúncia de heresia, de cuidado com o fulano de tal, né? Cuidado com o Omar, né? Porque ele está falando coisas que não são exatamente de acordo com a ortodoxia católica, né? Cuidado com as opiniões temerárias que ele emite na internet, não sei o quê. E isso aí é o tempo todo, né? Infelizmente, a inveja, né, é um dos grandes vícios da classe intelectual. Em alguns casos, por exemplo, Voltaire chegava ao cúmulo de escrever poemas contra os seus desafetos, poeminhas engraçados, debochando deles, e chegava a distribuir nas ruas para as pessoas e instruí-las para quando os seus desafetos, ele fez isso com Le Front de Pompignan, um grande poeta, quando ele andava pelas ruas de Paris, né, aparecia uma turba de pessoas lendo os poemas de Voltaire e caçoando dele. Né, tamanho ódio que esse homem tinha quando ele via alguém que podia ter um talento que rivalizasse com o dele. Né?
Isso leva também ao quarto vício, né, que é a murmuração, né? É um dos vícios mais universais da humanidade, mas sobretudo dos meios mais falantes, né? O intelectual é falante, o intelectual é a pessoa que tende a dar opinião sobre muitas coisas e também tende a dar opinião sobre os outros, né? Tende a dar opinião sobre outras pessoas. E isso é, infelizmente, muito grave, né? Eles se complementam, né? Mas a murmuração, na verdade, é uma filha da inveja, né? Segundo Santo Tomás de Aquino, e nós vemos que realmente acaba se tornando um hábito, né? Uma coisa muito comum nos meios intelectuais. Então, os 4 primeiros, né? Soberba, assídia, inveja, murmuração, que é uma filha da inveja. E o quinto não é propriamente um pecado, segundo as listas de pecados que geralmente os católicos têm em mente, mas que é o vício da polêmica, né? E isso aparece muito com os intelectuais mais engajados, aqueles que têm mais paixões políticas, né? Aqueles que se deixam levar por ideologias. Essas pessoas acabam transformando a sua vida intelectual numa espécie de jogo de time, entendeu? Você está no time tal ou no time tal? Como se fosse uma luta de boxe, entendeu? O cara escreve um livro para poder bater nos desafetos. Ele escreve um artigo para poder... E aí também entram as invejas e tal, mas às vezes nem é isso. É o espírito de contenda que é tão forte no indivíduo que ele se esquece, às vezes, de ser imparcial, se esquece de analisar a situação em detalhes, segundo seus pormenores, ou seja, se esquece de buscar a verdade, né? E a vida intelectual passa a ser uma constante busca de artifícios retóricos para justificar a sua causa, né? Os seus gostos. E isso também é gravíssimo, né? Por isso que eu sempre recomendo para as pessoas: tenham cuidado com os compromissos, pessoas que têm vida de estudos, né? Cuidado com os compromissos que vocês criam, né? Não se deixem seduzir por ideologias, por causas, às vezes mesmo algumas causas religiosas. Tenham cuidado para não aderir a essas coisas, porque geralmente causas ideológicas são idiotas. Então vocês, daqui a algum tempo estudando, vocês vão perceber que aquela causa é idiota, mas vocês não vão conseguir mais sair dela, porque vocês vão ter uma série de compromissos com aquilo e vai ficar cada vez mais difícil, né? Até chegar ao ponto de vocês dependerem financeiramente de uma coisa que vocês sabem que é mentira, né? E isso aí é o fim, assim, não só do intelectual, mas do indivíduo também. Está destruindo sua alma, né? Então, não caiam nesse erro. Esse aí é um dos mais perigosos, né? E na nossa época, é um dos mais tentadores, né? Não se comprometam, pelo menos não cedo na sua vida. Se mais tarde vocês percebem que realmente essa causa tem uma ressonância naquilo que vocês acreditam, então tudo bem, adiram a ela, mas não agora, né? Não cedo. Não façam isso. Um rapaz de 20 anos que já estuda pra caramba, mas já está militando aí em um monte de causas. Cuidado, né? Vocês vão se destruir. É inevitável que vocês se destruam assim. É por isso, às vezes, que vale a pena também estudar literatura, né? As pessoas têm muito preconceito em certos meios contra a literatura. A literatura nos ensina a quantidade de formas em que uma vida pode dar errado, né? Eu já vi 1000 tipos de vida que deram errado através da literatura. E eu não sigo esses exemplos, né? Se eu fosse deixar para esperar acontecer comigo, eu já teria me ferrado de 1000 maneiras diferentes, né? E eu pude me safar de várias roubadas aí, de vários problemas que eu quase entrei por certas leituras que eu fiz, né? Então, é isso, meus amigos. Tenham cuidado com as causas de vocês, tenham cuidado com as opiniões que vocês emitem, tenham cuidado com a soberba, né? E aprendam a admirar o talento alheio, né? Quando isso leva a um brilho que você gostaria de ter, mas que você não tem, né? Aprenda a admirar o que é bom, né? Aprenda a admirar o que é bonito. E não pense na glória que a pessoa tem. Não pense na glória de ser um intelectual, até porque a glória é muito pequena, né? Ela é muito pequena. O verdadeiro intelectual, ele pensa no prêmio dele, que é o quê? É a própria verdade, né? É a própria verdade que nós temos que buscar, e ela tem que ser o objetivo das nossas vidas.